licença a todos. Queria agradecer novamente a organização da SOFI, o quarto congresso, né, da SOFI. Queria também agradecer meus pares, meus colegas acadêmicos, o Edson, o Milton, a Tereza e a peculiar audiência, né, que está conosco, né. Também queria agradecer. E sou da Faculdade de Educação, sou orientando também do professor Marcos, assim como o Edson, e estou muito feliz de estar aqui apresentando um trabalho, esse trabalho sobre Platão. Pois bem, meu título, como bem o Edson comentou, é Platão e o ambiente educativo da Casa de Calhas. Breves apontamentos. Porém, como a comunicação é de 20 minutos, eu separei um trecho específico em relação ao que eu quero salientar, que é o trecho 314 e 316A. Eu vou reforçar novamente porque não terei tempo, obviamente, de ler integralmente esse trecho. Então, vou reforçar novamente o trecho que irei comentar, 314 e 316A, do diálogo platônico Protágoras. Esse trecho, só para fazer uma breve introdução, é um trecho pelo qual Platão faz Sócrates dizer de quem estava frequentando aquele ambiente da Casa de Calhas, cujo protagonismo reside na figura de Protágoras, mas não só ele. Então, ele vai fazer toda uma descrição minuciosa sobre quem está frequentando o ambiente da Casa de Calhas, qual que é o currículo, o que eles estão falando, uma descrição que lembra uma descrição de um ambiente educacional, para além de uma descrição de uma casa, de uma mera casa. É uma descrição paidêutica, digamos assim. Então, começamos. Um jovem ateniense, chamado Hipócrates, procura Sócrates em sua casa no intuito de compartilhar uma novidade, a saber, anuncia que o sofista Protágoras se encontrava na cidade e estava hospedado na casa de Calhas, filho de Hipônico. O novato desejava ser discípulo de Protágoras e, por essa razão, pede ajuda a Sócrates a fim de efetivar tal empreitada. O filósofo não se furta em auxiliá-lo, mas, antes, como de costume, solicita ao pretenso candidato uma reflexão acerca de seu desejo de tornar-se discípulo de um homem que ele mal conhecia. Há, portanto, um breve diálogo dos dois personagens sobre esse assunto. Após Sócrates deixar o jovem em estado de aporia, ambos decidem ir ao encontro do mestre de Abdera, Protágoras. Ao chegarem em frente ao lar onde o sofista estava hospedado, Sócrates bate à porta da residência e se depara com um porteiro, o eunuco, o qual, por sua vez, em primeiro momento, pensa que eles, Sócrates e Hipócrates, eram sofistas. Logo, fecha a porta na cara dos dois. Sócrates, com insistência, bate novamente a porta e explica que tanto ele quanto o moço e o moço que o acompanhava não era sofista e que tampouco vieram encontrar o abastado Calhas. Em suma, o único objetivo deles era conversar não com o dono da casa, mas com seu convidado estrangeiro. Depois desse esclarecimento, Sócrates e Hipócrates, enfim, adentram no domicílio. Eis que tem o início a descrição pormenorizada da Casa de Calhas. Esta que eu estava falando anteriormente, 314E e 316A, narrada por Sócrates. É precisamente a este momento do diálogo platônico, titulado Protágoras, que a presente comunicação se limitará. Ao tentar observar, diante do vocabulário imagético presente naquela cena,
certos elementos paidêuticos relacionados aos sofistas. Quais sejam? Primeiro, profissionalismo e o tipo de público elitizado atraído pelo serviço dos sofistas. Segundo, possíveis desdobramentos da comparação de Protágoras e Orfeu feita nessa narração. Segundo, né? E terceiro, questões curriculares presentes na cena, a qual Sócrates narra. Eu iria ler o trecho, mas pelo tempo eu vou condensar e vou direto para a análise. Mas os diálogos platônicos, o diálogo platônico é público, é só vale depois voltar para a específica passagem que eu chamo novamente 314e e 316a para acompanhar a análise. Eu acho que vale muito a pena. Com base na descrição de Sócrates, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção gira em torno da questão do profissionalismo dos sofistas. Quando os estudiosos denominam os sofistas sob o título de profissionais, normalmente eles tentam enfatizar o quão esses mestres itinerantes somente exerciam uma atividade professoral mediante o pagamento. Em sua época, Platão foi um dos autores que mais enfatizou essa relação monetária que os sofistas estabeleciam a fim de instruir os seus discípulos abastados em direção à virtude. E na cena pormenorizada da casa, há também uma insinuação a respeito deste tema. O leitor pode perceber esse fato ao reparar nas personagens presentes no espaço. Basicamente, excetuando-se os estrangeiros, comparecem na casa de Calhas apenas a nata da juventude ateniense. Dirigiam-se à casa políticos, filhos de político, filho de médico, conselheiro, tragediógrafo, general, dentre tantos outros nomes conhecidos da cidade. A título ilustrativo, talvez a pessoa que represente melhor essa audiência aristocrática que pagava pelos serviços dos sofistas seja o próprio anfitrião da casa, o famoso Calhas, uma vez que não é apenas no Protágoras que ele aparece enquanto um ateniense apoiador do movimento sofista. Há outros diálogos platônicos em que esse sujeito surge disposto a pagar pelos serviços dos professores estrangeiros, como, por exemplo, na Apologia de Sócrates. Ali, na Apologia de Sócrates, Sócrates descreve rapidamente quem é Calhas. Tem a fama de ter desembolsado mais dinheiro com os sofistas do que todos os outros atenienses juntos. E ainda revela Sócrates que um sofista chamado Eveno de Paros cobra 5 minas para ensinar virtude para os seus filhos. Sócrates falando de Calhas, né? Comentando sobre Eveno. No Crátilo 391c, Sócrates salienta a Hermógenes que seu irmão, Calhas, empregou tantos fundos para os sofistas que chegou a alcançar reputação de sábio. Por fim, saindo de Platão, mas permanecendo nos autores que escreveram no gênero Logos Socraticoi, é possível observar que Xenofonte, em seu banquete 1.5, comenta de modo similar que Calhas era tido por Sócrates como aquele sujeito que despende a riqueza para diferentes mestres, dentre os quais se encontram na descrição Protágoras, Gorgias e Pródico. Tendo em consideração as passagens das diferentes obras supramencionadas, pode-se considerar, sem qualquer exagero, especialmente no âmbito do universo platônico, que Calhas representa o tipo ideal de público que os sofistas procuram. Ateniense, milionário, perdulário, influente na cidade, em razão de ter relações com pessoas poderosas. Não é por acaso, portanto, o fato dele ser o anfitrião em Protágoras, ao transformar sua casa espaçosa em um ambiente típico de seminários sofísticos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar. O segundo ponto que tem lá na descrição é a comparação entre Protágoras e Orfeu, que eu acho muito interessante. Na tradição grega, Orfeu era descendente de Apolo e Calíope. Ficou conhecido por perambular nas cidades,
não se fixando somente na Trácia, seu local de origem. Como músico, tocava harmoniosamente dois instrumentos, lira e cítara, produzindo assim uma melodia que a todos encantava por cada região que passava. De tal magnitude era este encantamento que convertia homens grosseiros em sujeitos mansos. A mitologia também afirma que Orfeu conseguia controlar a natureza e fazia com que animais agressivos lhe obedecessem. A exemplo do que acontecera com Cérbero, monstro guardião da porta de Hades, persuadido pelo músico. Ante a esse resumo, que esclarece, ainda que apenas parcialmente, a história de Orfeu, pode-se compreender o porquê de Platão comparar essa figura lendária a Protágoras, lá na descrição. O helenista Alberto Bernabé, no trabalho Platão e Orfismo, diante desta analogia, aponta: Platão quer sugerir que a retórica de Protágoras gera em seus ouvintes uma concordância quase hipnótica, que desvia da busca da verdade como um canto mágico de Orfeu. Mas, além dessa função enganatória da retórica, outras interpretações devem ser consideradas. Agora, eu digo, uma delas é pensar a retórica como um expediente que não se limita a ser apenas um objeto de aprendizagem, que o mestre se esforça para ensinar o pupilo, ambicionando transformá-lo em um homem bem-sucedido na vida pública, quer seja a Assembleia, quer seja o tribunal. Naquele contexto dramático do diálogo, a retórica, além de ser matéria de ensino, constitui-se, analogamente, como um instrumento de atração, por vezes erótica, que confere reputação àqueles que a dominavam bem. Por tudo isso, não é aleatório que, na cena da Casa de Calhas, é Protágoras, dentre os 3 sofistas presentes no ambiente, um mestre que detinha o maior número de discípulos. Alunos organizados e atentos. Se o mestre fala, todos se calam. Se o mestre anda, todos acompanham. Um movimento assemelha-se a um coro. E, para alguns outros críticos, tal como Jäger, lá na Paideia, equipara-se a um gesto militar. O discurso órfico produzido por Protágoras foi capaz de pôr disciplina, ainda que ilusória, aos homens que talvez, sem essa palavra encantatória, poderia desprezar a ordem tão necessária para uma relação efetiva entre mestre e discípulo. Nesse sentido, a retórica não possui apenas uma conotação pragmática, associada à vida política. Ela também ganha um valor normativo, do qual Protágoras se utiliza com o propósito de disciplinar os seus lecionandos. Por último, vou salientar nessa breve comunicação a questão curricular. Na Antiguidade Clássica, as fronteiras conceituais entre as diferentes classes de pensadores que exerceram funções de mestre não se encontravam bem definidas. Ao contrário, termos como sofista e filósofo eram objetos de disputa no ambiente cultural grego e poderiam ser associados a uma mesma personagem a depender quem estivesse escrevendo a peça ou diálogo. Talvez o mais famoso disso seja Aristófanes tratando sobre Sócrates. Platão, enquanto escritor, estava sempre atento a essas nuances. E no Protágoras, ilustra tal condição especificamente uma cena anterior à descrição da Casa de Calhas, a saber, quando o porteiro do lar, o eunuco, à primeira vista, reputa Sócrates e Hipócrates como sofistas. E como já frisado no começo da presente comunicação, por conta dessa interpretação do porteiro, os 2 visitantes tiveram dificuldades para adentrar no ambiente da casa. Essa cena, além de conter um lado humorístico, tende a evidenciar que, sob a visão do ateniense médio, não existia uma separação tão rígida entre os homens que se dedicavam à atividade filosófica e um outro grupo que era conhecido por ensinar somente mediante pagamento. Não obstante, já no interior da casa, há um novo elemento que sinaliza essa dificuldade de separar categorias estanques, o filósofo e o sofista.
Este componente tem a ver com o currículo que estava sendo ensinado na casa. Na narração, Sócrates só consegue identificar os tópicos debatidos por Hípias. O visitante identifica duas matérias acerca dos quais o mestre de Élide estava refletindo junto a seus discípulos. Primeiramente, a respeito de questões ligadas à natureza. Posteriormente, sobre tópicos astronômicos alusivos aos corpos celestes. Tais informações não são de pouca valia, uma vez que permitem enfatizar o quão os sofistas, na visão platônica, interessavam-se por especulações físicas, guardando, dessa forma, interesses temáticos similares ao dos pensadores classificados pela tradição doxográfica posterior como filósofos pré-socráticos. Conclusão. Levando em consideração as informações apresentadas, é admissível inferir que o movimento sofista não pode ser percebido a partir de uma visão simplificada, cujas características educacionais seriam amplamente opostas à educação pensada para a filosofia. Essa ideia tão popularizada não ecoa nas obras antigas, tampouco nas obras de detratores da sofística, quer seja Aristófanes, quer seja em Platão. E como se pode verificar sucintamente em algumas passagens de Protágoras, tanto o currículo quanto o próprio público presente na casa poderiam constituir elementos que aproximariam dos sofistas ou dos filósofos. A existência do ágon entre as duas categorias de mestres da antiguidade não se justifica apenas por suas diferenças. Antes, a rivalidade nasce pelas características similares que faz com que o eunuco entenda que Sócrates era um sofista, que faz com que Alcibíades, um dos discípulos mais famosos do filósofo, esteja presente na cena, esteja presente na casa de Calhas. Platão, com efeito, trabalha nos contornos dessas ambiguidades. Assim, conclui-se que, se na prática pode-se designar a casa de Calhas como um ambiente de educação sofístico, não é menos verossímil assinalar que tal designação apenas se efetiva se a paisagem for acompanhada por filósofos, discípulos de filósofos e temas filosóficos. É na proximidade que nasce o contraste. Eu fico por aqui. Muito obrigado a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor do mestrado profissional em educação, aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Minha área de formação, eu tenho um doutorado em arqueologia pela Universidade do Texas, arqueologia clássica, e um doutorado em letras clássicas pela USP. E gosto a minha área de atuação mesmo é educação na antiguidade. Então, essa área que me interessa mais. E eu tenho um PowerPoint. Bem, o meu tema, então, como o Edson mencionou, é a paideia nas entrelinhas, a nobre mentira de Platão. Como disse antes, a minha preocupação é educação antiga, né? Então, é por isso que o meu tema tem que ver com a paideia. Pode passar o slide? O tema fala de entrelinhas, mas a verdade é que os antigos gregos tinham pouca preocupação com as entrelinhas. Se a gente lê os escoliastas, que eram aqueles comentaristas que escreviam sobre as grandes obras da antiguidade e que escreviam na antiguidade, eles raramente se referem à palavra entrelinhas. De fato, o termo entrelinhas só acontece uma única vez na antiguidade inteira e acontece na Ilíada. Mas o foco dos escoliastas era sempre com as linhas. Então, eles queriam a interpretação das linhas, a compreensão das linhas, a sequência gramatical das linhas. Então, era a preocupação deles. Apesar disso, há um convite interessante em Aristóteles, no próximo slide, que ele dizia o seguinte: para a gente enxergar bem as linhas, a gente tem que fechar um olho. Então, quando você fecha um olho, você coloca o olho mais ou menos na direção da linha, que você tem uma visão mais correta do que você está observando. Obviamente, ele está falando de uma linha literal, ele não está falando necessariamente de uma linha escrita.
Mas eu acho interessante esse convite que Aristóteles faz, porque eu gostaria de fazer a vocês um convite um pouco diferente hoje, que está no próximo slide, que é um convite para abrir um olho para ver melhor. Ou seja, Aristóteles falava, fecha um olho para você enxergar melhor a linha. E o meu convite para a gente enxergar nas entrelinhas é que a gente abra um olho para ver melhor. Ou seja, a gente não pode correr o risco de ficar com ambos os olhos fechados, né? Então, o convite é para abrir um olho no sentido de a gente poder observar o que está nas entrelinhas. Próximo slide, por favor. Eu, nas minhas considerações iniciais, dependi bastante do livro do Meltzer, que é um livro que fala exatamente sobre... O título do livro é A Filosofia nas Entrelinhas. E Meltzer chega à conclusão que os filósofos rejeitam as ideias dominantes de sua sociedade, ainda que essas ideias sejam fortemente abraçadas na superfície de seus escritos. Então, que a gente tem que ler os filósofos com esse pensamento de que nem sempre eles dizem exatamente o que eles pensam, que, às vezes, eles se veem forçados a dar uma interpretação para determinado evento, para determinada situação, e essa interpretação é desmentida por aquilo que eles deixam nas entrelinhas. Próximo slide, por favor. Então, continuando, Meltzer fala que, se lermos com atenção as entrelinhas da República de Platão e da Ética de Aristóteles, veremos facilmente que o primeiro tinha, em última análise, graves reservas sobre o ideal grego de vida política, assim como o segundo sobre a moralidade do cidadão grego. Então, que mesmo quando Platão e Aristóteles parecem endossar o modo de fazer dos antigos gregos e aquilo que acontecia na sociedade da qual eles faziam parte, de certa forma, era possível entrever ali algumas críticas justamente a esses aspectos, né? A vida política grega e a moralidade do cidadão grego. Nesse aspecto, os filósofos não eram muito diferentes, por exemplo, de Aristófanes, que a professora Maria Tereza estava apresentando, e que também fazia algumas críticas ao que estava acontecendo naquele momento. Próximo slide, por favor. Então, o convite que a antiguidade nos faz é que nós adotemos uma hermenêutica da suspeita, ou seja, uma tentativa de interpretar o que os filósofos dizem a partir da suspeita de que eles podem não estar sendo totalmente, não diria honestos, mas totalmente claros a respeito daquilo que eles estão falando e daquilo que eles estão ensinando. Próximo slide, por favor. Então, Strauss também escreveu uma obra que fala sobre escrita e resistência, não é? Uma obra que fala justamente sobre escrita e as entrelinhas da escrita. E ele fala o seguinte: a arte de ler nas entrelinhas, concentrar-se especialmente nos fenômenos da autocontradição, isto é, nos atos falhos que podem funcionar como sinais de que Platão, por exemplo, estaria deixando conteúdos implícitos nas entrelinhas, observar silêncios, passagens ambíguas, estilo ou vocabulário dolorosamente técnico e uso de personagens de má reputação como porta-vozes da própria pessoa, fingindo criticar o que realmente se pretende defender. Então, para Strauss, essa é a arte de ler nas entrelinhas, é a nossa atenção a esses aspectos que estão ali aparentes, mas que não estão tão evidentes para uma primeira leitura. Então, dessa forma, Platão estaria tornando clara e articulada a visão que realmente teria antes de fingir atacá-lo. Então, que muitas vezes pode ser que Platão esteja fazendo algumas observações que ele parece criticar quando, de fato, ele pode estar defendendo aquelas opiniões. Então, Dodds diz que, longe de supor, como seu mestre fizera, que a vida não examinada não é uma vida adequada para seres humanos, o que Platão estaria fazendo, de fato, é propondo uma dieta cuidadosamente escolhida de encantamentos, as epodai. Esse é um pensamento defendido pelo Burckhardt, que é um alemão que tem uma série de
livros que analisam a sociedade grega antiga, especialmente no período clássico, não é? E, segundo ele, o racional é para a minoria e a mágica para a maioria. Então, esse é o pensamento que Dodds pensa que Platão defendia nas entrelinhas, que as pessoas, assim como Jesus falou para os seus discípulos, dizendo: eu tinha muita coisa para contar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então, que Platão teria feito algo semelhante. Platão teria, especialmente em duas obras, que são as obras A República e Leis, e ainda mais nessa última obra, que é uma obra que ele escreveu já no período de maturidade, já no período em que é uma das últimas obras que ele escreveu. Então, especialmente nessa obra, ele tenta, de certa forma, disfarçar um pouco aquilo que era a real opinião dele, de certa forma, talvez até se auto-anulando, que é outra forma de enxergar o livro Leis, né, se auto-anulando em favor de Sócrates, mas a ideia absoluta seria, então, essa de que nem todo mundo consegue suportar o raciocínio crítico, racional, e, por isso, é preciso que a gente misture um pouco de mágica, um pouco de mitologia nesse raciocínio. Próximo slide, por favor. E voltando, então, à obra de Meltzer, A Filosofia nas Entrelinhas, ele faz uma declaração, que é uma declaração muito interessante, que onde quer que haja um caudilho, não é, que é como ele traduz a palavra hegemon, que quer dizer líder em grego, onde quer que haja um caudilho exercendo poder, o grande refúgio contra a força será a fraude. Portanto, certamente será o caso de que grande parte dos escritores do mundo terá sido sistematicamente forçada a escrever nas entrelinhas. E Meltzer, como eu disse para vocês, a obra dele, que é Filosofia nas Entrelinhas, tem essa preocupação de abordar as entrelinhas de modo geral em vários filósofos, mas principalmente aqueles filósofos que ele considera que seriam menos claros nos seus posicionamentos. Então, ele fala que isso é uma coisa natural. Quando as pessoas que detêm os meios de educação e detêm as fórmulas de raciocínio, elas não são as mesmas pessoas que exercem poder, então isso acaba sendo uma consequência necessária de que a gente precisa, então, aprender a escrever nas entrelinhas. Próximo slide. Vianuc escreveu uma obra que não tem nada a ver com a antiguidade, fala sobre opressão na atualidade e sobre escrita nas entrelinhas na atualidade. Fala da necessidade, então, de acontecer o que se chama a dance of bitter frustration, ou seja, uma dança de amarga frustração, que é a dança entre o escritor e o leitor, em que o escritor finge não dizer o que está dizendo e o leitor tem que ser capaz de adivinhar o que ele finge que não está dizendo. Então, essa dança de amarga frustração que seria, então, instrumental para toda leitura filosófica. Próximo slide. Aí nós voltamos a Strauss, só para garantir o que Strauss fala a respeito de como era a cidade grega antiga, dizendo que na cidade grega o filósofo estava em grande perigo e que, até certo ponto, Platão sobreviveu a esse perigo, embora Sócrates, por exemplo, não tenha sobrevivido. Então, ele fala que a sociedade grega antiga era uma sociedade totalitária, que abraçava e regulava a moral, o culto, a tragédia, a comédia. E se havia uma atividade que podia ser levada avante sem incorrer nos perigos que esses outros aspectos da sociedade incorriam, era justamente a filosofia, porque ela era uma atividade essencialmente privada e transpolítica. Então, mas o fato de Platão ter conseguido sobreviver a esses riscos não deve nos cegar para a existência de um perigo que, por mais que suas formas possam variar, é coevo com a filosofia. Então, havia riscos, né? Os generais eram executados facilmente quando perdiam uma batalha. Então, se os generais corriam esse risco, imaginem o risco que os filósofos corriam, e Sócrates pagou com a vida por conta disso. Próximo slide.
A República é um tratado pedagógico. O título nos engana, não é? Porque a gente pensa que é uma obra que fala necessariamente sobre política e ela fala mais sobre educação do que sobre política. Essa cidade utópica, que Platão chama de Calípolis, a bela cidade. E na República, então, Platão propõe a existência de 3 classes sociais: a dos guardiães, a dos auxiliares, que depois ele vai identificar como sendo os militares, e os artesãos, que são também os camponeses, as pessoas que estavam submetidos à balsania, que era a atividade com as mãos. E ele, por isso, propõe também 3 formas de educação, 3 paideiai, com diferentes níveis de preocupação, sendo que a educação dedicada aos guardiães deveria ser aquela que deveria receber a maior atenção do Estado. E ele fala que cada um desses tipos de educação e cada uma dessas 3 classes corria um risco. E esses riscos seriam fraude, o uso da força e o uso da mágica ou feitiço. E esses 3 riscos adviriam de 3 meios que eram usados para o convencimento das pessoas. A fraude seria resultado de argumentos falsos. A força seria o resultado de se infligir dor ou sofrimento no educando. E, finalmente, o feitiço, que seria o resultado de você proporcionar prazer ou medo ao educando. E a gente poderia ter 3 equivalências com o momento presente, não é? Em que a fraude seria o objeto das fake news, a dor ou sofrimento da violência, né, do totalitarismo, e o prazer ou medo da publicidade. Você quer ter o prazer de comprar um celular novo e você também sente o medo de ficar obsoleto, de estar usando um computador que trava na hora da sua apresentação. Então, você vai e compra logo um computador novo. E, então, por isso, a gente precisa ler nas entrelinhas, porque o próprio Platão reconhece, na República, que Sócrates está falando tragicos, que a gente pode traduzir como teatralmente, né? Ou seja, ele não está falando necessariamente de coisas que são patentes, que são abertamente expostas e que a gente pode identificar em cada um dos aspectos mencionados. Próximo slide. Bem, a mentira nobre, então, de 414 a 415, seria, primeiramente, a mentira de que os atenienses eram autóctones. Essa mentira é uma mentira que se espalhou e era muito usada até nas tragédias, não é? A ideia de que os atenienses não vieram de lugar nenhum, eles nasceram da terra, eles foram formados e nutridos no interior da terra, que é exatamente a expressão grega que Platão usa na República. Platômenoi kai trefômenoi hipoges entos. E que a origem dos atenienses seria divina, porque seria a própria divindade que teria formado, que teria modelado o cidadão ateniense. E que, nesse processo de criação divina, teria sido usado um pó para formar a massa de cada cidadão. E, nesse pó, em alguns casos, predominaria o ouro, em outros a prata, em outros o ferro e o bronze. Então, por isso, nós teríamos 3 classes de cidadão. E a educação, e nessa mentira que Sócrates queria contar, a educação que os atenienses teriam recebido até aquele ponto deveria ser comparada com apenas um sonho. Era um sonho, ela não era uma educação real, que a educação real deveria se basear nessa mentira nobre. Mas Sócrates hesita contar essa mentira, porque é uma mentira. E Glauco diz entender muito bem a hesitação de Sócrates, porque seria mentir para o Estado. E essa proposta de Sócrates tem a vantagem, então, de que cada classe social não seria estanque, mas a pessoa teria uma mobilidade social, que poderia ser com promoção ou rebaixamento. Quem tinha mais habilidade poderia ser promovido para a classe acima e quem tinha menos habilidade para a classe de baixo. Próximo slide. Então, por isso, a importância da educação, porque a educação seria a única maneira de garantir que essa mentira seria aceita. E por isso ele chama a educação que consegue a aceitação dessa mentira como sendo ortepaideia, a educação correta. Próximo slide.
Estou quase chegando ao final, só um pouquinho de paciência. Então, o que seria, o que a gente pode ler nas entrelinhas, nessa proposta de Sócrates? Próximo slide, por favor. Ele está propondo que é preciso mentir aos membros da elite, se possível, desde crianças, para que, de certa forma, eles aceitem que nós somos todos irmãos e que o governo deve ser feito com respeito por todos os cidadãos. Próximo slide. Então, qual é a vantagem da proposta de Sócrates? Ele está propondo uma mentira. Se bem que ele mesmo não chame de mentira, ele fala alguma coisa nobre, tigenaios. Quem chama de mentira é Glauco, mas ele não se opõe. Então, a nobre mentira, ela pode não garantir o respeito a todos, mas ela garante o respeito ao mérito, não é? Porque ele coloca ali alguns ingredientes que são importantes para a promoção de uma pessoa que é de uma classe para outra classe. Próximo slide, eu acho que só tem 2 ou 3 slides, eu acho que eu estou terminando já, por favor. Tenham só um pouquinho de paciência. Então, a justificativa é a seguinte: o Estado mente para defender o interesse de alguns. Todo Estado mente. Todo governante mente. Alguns mais do que outros, né? Como o do Brasil, por exemplo. Mas todo governo mente. E ele diz, então, que é necessário que, já que os professores é que estão, estou dando a minha interpretação, né? Os professores é que estão no poder para poder, de certa forma, educar, porque somos nós, professores, que estamos na sala de aula, então nós temos que ser como Estado, temos que mentir também, de alguma forma. E essa mentira é necessária também para os militares. Próximo slide. Então, a quem mentir nessa proposta de Sócrates? Para todo mundo. Mentir para a elite para que respeite os méritos dos demais. Mentir para os militares para que continuem a proteger, em vez de usar a violência contra o povo. Mentir para o povo para tornar tolerável a lacuna entre eles e as demais classes. Ou seja, mentir para todos é uma proposta de homodoxia. Somos todos irmãos, né? E, nesse aspecto, também somos todos iguais, porque vamos adotar todos a mesma mentira. Próximo slide. Conclusões. Em primeiro lugar, as castas são uma ficção conceitual. Em Platão, é possível você se mover de uma classe social para outra. Segunda conclusão, a avaliação dessa proposta, os benefícios da nobre mentira. A avaliação dela é que ele é um sistema educacional público, complexo, radical, com várias formas de avaliação psicológica e fisiológica para medir os indivíduos e colocá-los em seu lugar justo. Outra conclusão, outro benefício da mentira nobre, é o exemplo importante do uso do mito para fins educacionais. Outra conclusão, a coerência narrativa é importante na hora que a gente usa a retórica. Talvez eu esteja justamente na contramão do que a professora Maria Tereza está propondo. Mas a necessidade de uma coerência narrativa, especialmente no caso da mentira que não é bem contada. E essa é a expressão usada lá mesmo na República. Próximo slide. A última, o meu último slide. Vocês talvez estejam chocados, porque eu esteja aqui defendendo a mentira nobre de Platão, que é uma das passagens mais discutidas da República, e uma passagem extremamente, que causa muito desconforto para muitos pensadores, especialmente aos eticistas. Mas eu vivo numa época em que o ensino superior está na mão do mercado, a não ser nas universidades federais. O mercado é o senhor absoluto dos processos educativos. Tudo que as pessoas querem é vender computador, vender celular, vender metodologias. E eu vivo num país em que o autoritarismo vestiu a capa da tradição para criar seus próprios mitos e mentiras. Ou seja, é difícil viver no Brasil hoje e saber se eu devo tomar vacina ou não devo tomar vacina, porque você vai para o hospital e tem um médico que diz para você para tomar e o outro médico diz que não é para tomar, porque a decisão agora não é mais científica, a decisão é ideológica. Num país assim, a gente não necessita de mais mentiras. Então, eu quero desdizer um pouco das coisas que eu disse antes. Mas eu acho que nós, educadores, podemos colocar mais verdade nas entrelinhas. E é esse o desafio que eu faço hoje, né?
nós educadores, colocarmos mais verdade nas entrelinhas. Se a gente não tiver coragem de contar uma mentira nobre, a gente pode, pelo menos, colocar a verdade nas entrelinhas. Então, era essa a minha apresentação. Obrigado pela atenção e desculpa por eu ter passado alguns minutinhos.